Dr. João Ângulo denuncia que bandidos que tentaram matar na centralidade do Quilamba, foram mandados pela família dos Santos. O maior defensor de Gés, que chegou de gravar 7 músicas para festejar o dia 28 de agosto, cujo foco era enaltecer os feitos de Gés e fazer o dia 28 de agosto vibrar, tendo declamado poemas e escrito mais de 100 opiniões de enaltecimento aos feitos de Gés, assim como realizado 2 obras de memória sobre a vida e obra de Gés que nunca conseguiu publicar porque a família de Gés nunca o quis ajudar a publicar por ciúmes, está a ser perseguido pelos familiares de Gés. João Ângulo foi o que mais defendeu Gés atualmente, tendo sido conhecido como o maior fã de Gés. Pela ironia do destino, são os próprios familiares de Gés que o querem ver morto. João Ângulo diz estar completamente arrependido por defender Gés e o clã dos Santos, e pela ironia do destino, está a ser vítima de perseguição pelo clã dos Santos. João Ângulo diz estar a ser perseguido de forma completamente injusta pela família dos Santos. A vítima nunca trabalhou em nenhuma empresa da família dos Santos para estar a mandar um bando de delinquentes armados para o matar na centralidade do Quilamba. João Ângulo diz não ter domínio de nenhuma informação secreta sobre a corrupção desenvolvida pela família dos Santos ao ponto de merecer perseguição e atentado de morte na centralidade do Quilamba. É triste que, apesar de João Ângulo ser a pessoa que mais defendeu o clã dos Santos e Gés, aos nossos dias seja vítima de perseguição pela família dos Santos. O ato terá sido caracterizado por um plano secreto onde a família dos Santos terá pago delinquentes para matarem João Ângulo por julgar que este tem em sua posse alguma informação sobre a corrupção realizada pela família, e quiçá este viria denunciar publicamente. Num outro cenário, exorta-se o ciúme excessivo de uma obra que terá sido escrita pela vítima, sobre a vida e obra de Gés. Tudo indica que os bandidos que tentaram sequestrar e matar João Ângulo na centralidade do Quilamba foram mandados pela família dos Santos. Segundo João Ângulo, os bandidos que tentaram sequestrá-lo na centralidade do Quilamba foram enviados pelo clã dos Santos, tudo por achar que João Ângulo teria em posse alguma informação sobre a corrupção desenvolvida por eles. João Ângulo terá escrito uma obra sobre a trajetória de Gés, em 2017, que terá resultado na eclosão de um ciúmes grotesco por parte do clã dos Santos, ao ponto do clã dos Santos pensar que tivesse alguma informação sobre a corrupção desenvolvida por eles. João Ângulo diz que ele não pode ser morto como síndica do Colo, porque síndica fez parte do círculo familiar e comeu do bem e do melhor da família, nem sequer como ex-administrador do Eurobic, Nuno Ribeiro da Cunha, porque este participou de todas as atividades administrativas vinculadas à vida económica de Isabel dos Santos, nem como morreu a ex-PCA da Unitel, Nuno Ribeiro da Cunha, porque estes fizeram parte de todo o âmbito que fez menção a corrupção e desvio de fundos do Estado angolano. João Ângulo diz que foi um simples escritor que escreveu uma obra sobre a vida e obra de Gés, não tem como ser vítima de perseguição e tentativa de morte por parte do clã dos Santos. Tudo começou em 2017 quando João Ângulo, após ter escrito vários artigos enaltecendo os feitos de José Eduardo dos Santos, ter-se-á dirigido à FESA, onde terá contactado o DG daquela instituição Sr. João de Deus, procurando apresentar a ideia de um feito em obra, em nome do ex-presidente da República, excelentíssimo Sr. José Eduardo dos Santos. Tal facto terá sido bem recebido, pelo que o autor da obra solicitou em carta a informação em torno da pessoa do ex-presidente, uma vez que nada sabia a respeito dessa nobre figura, coisa que não terá sido sucedida, tendo, no entanto, obtido uma autêntica repulsa. Desde logo, o diretor-geral, Sr. João de Deus, tê-lo-á dito que fosse pesquisar tudo sobre a vida e obra de José Eduardo dos Santos, e tivesse que seguir as pisadas de Patrick Batsicama, que já terá escrito 2 obras em nome da figura citada em epígrafe.
7 dias depois, João Ângulo acorreu novamente à mesma pessoa solicitando-a se possível descrever a obra, mas que pudesse descrever um pouco sobre a infância de José Eduardo dos Santos, falando um pouco sobre a sua família. Em particular, o diretor-geral tê-lo-á retorquido em viva voz que havia de perguntar aos familiares do excelentíssimo senhor ex-presidente. Logo depois, respondeu-lo-ia. 7 dias depois, João Ângulo voltou a bater às portas da FESA solicitando ao Sr. João de Deus se de facto já tinha a resposta sobre a escrita da obra e sobre o pormenor que o escritor havia apresentado que visava falar em particular sobre a infância de José Eduardo dos Santos e tocar um pouco sobre o seu perfil familiar. O diretor-geral disse que a família de José Eduardo dos Santos autorizou que escrevesse livremente. Desde então, Ângulo terá escrito uma obra de perto de 600 páginas que terá feito chegar à FESA, porém, essa obra ter-se-á transformado num verdadeiro veneno que pôs o clã dos Santos a persegui-lo feito o gato atrás de um rato ao ponto de mandarem bandidos sequestrá-lo e matá-lo na centralidade do Quilamba no dia 25 de novembro do ano em curso. Há provas de sobras segundo as quais seria Isabel dos Santos a responsável pela tentativa de sequestro e morte de João Ângulo na centralidade do Quilamba, querendo acabá-lo tal quanto acabou Síndica do Colo, tal quanto acabou o ex-administrador do Eurobic, tal quanto acabou a ex-PCA da Unitel. Tudo indica que esses foram mortos por uma tentativa de queima de arquivos, mas na verdade, Ângulo não fez parte do círculo de corrupção praticado pelo clã dos Santos para merecer perseguição e tentativa de morte por ter escrito um livro de memórias sobre a vida e obra de Ges. Ângulo sente-se completamente arrependido por ter defendido de forma acérrima o clã dos Santos nas redes sociais, e hoje, é o mesmo clã que quer o matar quando o Síndica do Colo e o ex-administrador do Eurobic terão sido mortos. Ângulo diz que ele era simplesmente admirador do Ges e nada mais, devem perseguir os que trabalharam com eles, não João Ângulo que fez unicamente uma obra sobre a vida e obra de Ges. João Ângulo não fez nada de mal ao clã dos Santos para merecer a perseguição e tentativa de morte que está a correr. Na compilação de texto. Para Voz com Agente 47 na técnica.